Porém, é isso que eu estou desconstruindo nesse raciocínio. Eu estou falando que existem pessoas que, até que sejam identificadas com o espectro de esquerda, dá para conversar. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. Mas o ideal para o melhor do país não seria sentar com todos? Não, eu não tenho como sentar com o pessoal do PSOL que deu a facada na barriga do meu pai, me desculpe. Essas pessoas querem nos ver assassinadas. É o tipo de pessoa que está por aí assassinando seus opositores. É a mesma coisa dizer, vai sentar com o pessoal que, enfim, é ligado lá ao PCC, né? que entra na favela sem trocar tiro, e não tem como você ter, porque aí é um princípio, é uma questão de valores. É o mínimo, é o básico que você tem para conversar com alguém. Não tem como conversar com alguém que quer me assassinar. O PSOL é isso. O PSOL prega a revolução. Então, em alguns setores da esquerda, dá até para você chegar a um denominador comum, por exemplo, nessa parte de liberdade de expressão. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. Mas eu acredito, né, o que eu vejo é que essa polarização é fruto de uma mudança de estratégia dentro da esquerda radical que não permite mais o debate. Você fala que é contra cotas raciais nas universidades ou em concursos públicos, eles falam que você é racista. Eles não sentam para conversar. Você fala qualquer coisa, eles falam que você é nazista. Eles chamam até Israel, né, o Benjamin Netanyahu, de nazista. Então, não existe lógica nisso. Né? Toda hora tentando fazer uma semiótica, tentando nos rotular do que há de pior no mundo, mas a gente já passou dessa fase. As pessoas entenderam que isso daí é estratégia de militância política, tanto que elegeram Jair Messias Bolsonaro em 2018. Olha só. É isso aí, Arthur. Ele só tem isso para falar sempre. Não, tanto que elegeram em 2018. Ele falou de cotas aí. O meu irmão, o último ato dele no MEC foi acabar com as cotas na pós-graduação. Sabe quem reverteu? O governo Bolsonaro. Meu irmão saiu, na sequência, o pessoal lá do jurídico do Bolsonaro reverteu. Não, tem que ter cota. Não. Então eles falam, é tudo da boca para fora. E aí fala assim, não, a gente tem que se unir. Essa esquerda dita ideológica, pô, o PDT é dito ideológico, Ciro Gomes agora não, ele é dito ideológico de esquerda, quer dizer, já não é. Já, daqui a pouco vai falar, não, o Ciro Gomes é centro-direita, o PCO é centro-direita. Cara, que doideira, meu, assim, não tem mais o que fazer, né? Quando o cara Eu vou colocar aqui o diálogo que ele quer ter, o cara que ele quer ter um diálogo que ele falou que ele vai fazer o cara que ele quer ter o diálogo que falou que tem predileção pela liberdade de expressão, pelos direitos fundamentais, é um cara que dá para ter diálogo, né? É uma pessoa que não quer a morte de outras pessoas, ou não está ligado a movimentos que querem a morte de outras pessoas. Vou colocar aqui. O pessoal pode esperar que nós vamos aparecer com a bandeira das outras organizações que estão lutando na Palestina. O Hamas é a mais importante. Essa aqui é a bandeira da Frente Popular pela Libertação da Palestina. Está lutando de armas na mão contra o monstro sionista. Nós apoiamos essa luta. Essa aqui, contrário. Essa bandeira aqui, impressionante, né? Parece uma bandeira pirata, né? Que é toda preta. Essa aqui é a bandeira da Jihad Islâmica, a organização xiita, que também está lutando de armas na mão na Palestina. Nós apoiamos essa luta aqui. Lembrando, só o PSOL é revolucionário, hein? Segundo o próprio Eduardo Bolsonaro. Essa daqui é a bandeira de uma organização menorzinha, mas que também está participando da luta, que se chama Frente Democrática pela Libertação da Palestina. Nós apoiamos também essa organização aqui, que está lutando de armas na mão. E essa daqui, essa bandeira aqui amarela, bem bonita, essa aqui é a bandeira do Hezbollah, que também está lutando. Então, nós apoiamos todas elas. Hezbollah não. Boa. Parabéns, Bananinha. Parabéns, bolsonarista. Hasta la revolução. Chega. É isso aí. É um strike, cara. Assim, ele falou tudo. Jihad tem a estrela vermelha, Jihad, Hezbollah, Hamas. E aí o Eduardo, não, a gente vai conversar com quem tem os mesmos valores que a gente, né? Que é pela liberdade, né? Então, ó, Hamas,
Hezbollah, isso aí tem que ser mandado para o Trump, cara. Tem que ser mandado para os Estados Unidos. Eu acho que se pegarem o Bananinha falando uma parada dessa, olha, a gente vai conversar com esse pessoal aí, o cara do PCO, que é a favor do Hezbollah. Eu não sei se eles mandam ele embora. Então, vamos entrar aí com... Calma. Eu conversei com o seu irmão, calma. Sexta-feira a live vai ser quente. Tá bom. Ele tá me olhando aqui, Olha lá, vem. Olha lá. Ele quer aparecer aí. Eu tava com saudade do meu irmãozinho aqui. Tá vendo? Olha isso aí, ó. Poxa vida. Saiu uma lagriminha. Que fofinho. Beleza, então. Vou passar a palavra pro Gabrielzão. Gabrielzão, você que é o cara mais calmo aqui, você que põe a gente no trilho, né? Uhum. O que dizer, Gabrielzão, da bandeira da Jihad Islâmica? Afinal de contas, não tentou... Dá para conversar, porque não tentou dar uma facada no pai dele, então dá para conversar, né? Uhum. Dá para trocar uma ideia, né? A verdade é a seguinte, ele apresentou a bandeira ali amarela do Hezbollah. Talvez você que está em casa não conhecia essa bandeira, né? E o Hezbollah hoje é uma associação criminosa, terrorista, que está associada ao crime organizado brasileiro. E poucos temas revelam tanta essa clareza da fragilidade institucional do Brasil. O fato de você viver hoje no narco-estado. E quando a gente fala disso aqui o tempo inteiro, Arthur fez um livro, tem um trabalho, uma obra inteira constituída nesse sentido, desde 2021, abertamente dizendo, olha, o Brasil hoje é um narco-estado. Veja só, notícia de pouco tempo atrás. O PCC investe 8 bi em eleições municipais no último ano e faz isso com a seguinte finalidade. Uma vez que eu banquei a sua campanha, eu tenho empresas de transporte, empresas de internet, como é feito em outros estados também, não é uma novidade. O PCC não está inaugurando uma era. Ele faz isso porque isso já acontece em outros estados do Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia, em tantos outros lugares onde o crime organizado está na infraestrutura, né? E aí, diz o seguinte, ó, ganhamos, nós investimos na sua campanha, não é? Agora as licitações são todas nossas. Então você tem essa ligação de estrutura pública e privada, conversando e lavando o dinheiro do crime organizado. E aí, dentro de certos territórios, já não existe mais presença, não adianta entrar com a polícia não, cara. Se você estiver no Rio de Janeiro, por exemplo, e o cara der um pinote para dentro de uma favela com uma moto, tendo cometido um assalto ou alguma coisa do tipo, ele não será perseguido dentro de uma favela. Por quê? Porque a polícia não tem condições de entrar lá. Então hoje, o status do Brasil é muito parecido com a Colômbia dos anos 80, ali final dos anos 80, início dos anos 90, na época do Pablo Escobar. A questão do México, mesmo até hoje, que é dominado por diversos cartéis, Sinaloa e Los Zetas e tantos outros que você mesmo pode pesquisar. E aqui em cima, a Venezuela, o governo que é um governo associado ao narcotráfico internacional, que leva Boeing cheio de pó para fora do seu território, no meio da pandemia, e você vê lá a atividade de aeronave saindo de território venezuelano e indo para outros lugares levando drogas. E aí você olha para isso, não, isso está muito distante, isso é Colômbia, isso é México, isso é Venezuela, isso não acontece no Brasil. Isso acontece no Brasil, com o apoio do Hezbollah. E aí, o que acontece? Eu vejo um congressista aqui do meu estado, eu sou de São Paulo, o Eduardo Bolsonaro foi eleito por aqui. Quer dizer, o eleitorado aqui, tanto da capital, do interior, o pessoal colocou o Eduardo Bolsonaro numa cadeira e ele resolveu pedir licença, morar nos Estados Unidos, essa foi a opção que ele teve, porque estava sendo muito perseguido por aqui, não é? E aí, ao invés dele denunciar os crimes que acontecem dessas instituições internacionais criminosas que facilitam o crime aqui no Brasil, há pouco tempo atrás teve atentado contra uma pessoa no aeroporto internacional de Guarulhos, o aeroporto mais significativo da América do Sul,
onde um cara foi trucidado com um fuzil. De onde vêm esses fuzis? Eu digo para você, não vem da Taurus e dos CACs brasileiros. Porque fuzil brasileiro não dá rajada. Certo? Fuzil brasileiro é uma arma de tiro esportivo, não é nenhuma arma de defesa. Essas armas vêm pelo Hezbollah, chegam no nosso território. Os Estados Unidos sabem disso há muito tempo. Tanto que mandaram aqui seus emissários para falar a respeito do PCC e do Comando Vermelho, transformando esses grupos em grupos terroristas. Ó, vocês dão essa classificação, vocês, Brasil, institucionalmente vão para cima desses grupos? Não vamos. É uma péssima mensagem internacional, péssima. Porque essa droga vai de alguma maneira parar na Europa, na Ásia, talvez até nos Estados Unidos, numa rota menor do que é o México e tantas outras nações que importam para lá. Mas se tiver uma demanda superior de coca, você pode ter certeza que eles vão levar daqui para lá sim. Então hoje nós temos inclusive o que é chamado de risco PCC na Bolsa Brasileira. Existem diversas análises hoje que são feitas com essas empresas aí, grandes consultorias, para que você não abra capital de uma empresa na Bolsa Brasileira que é ligada ao crime organizado. Existe esse tipo de due diligence. Eles estão se tornando cada vez mais preocupados com isso aqui no Brasil. Para que não haja lavagem de dinheiro de maneira legítima, com empresas de capital de bolsa. Já pensou o cara comprar a empresa, transformar a empresa ali numa mero sistema de lavagem de dinheiro e você comprar a ação no mercado formal, na B3, de uma empresa que é ligada ao crime organizado? E serve só como uma estrutura de fachada para lavar todo esse dinheiro. Então, quer dizer, empresa de transporte coletivo, empresa de distribuição de combustível, muitas clínicas de todo tipo, odontológicas e tal, e o que eles chamam hoje de fintechs, né, que são esses bancos aí, e o PCC montou um banco dessa estrutura e usou 8 bi na última eleição. Isso aconteceu no país onde você mora. Então, peraí, se antes o crime organizado, né, em tese, era biqueira e lavar esse dinheirinho aí num comércio em algum lugar para o traficante ter uma piscininha no topo do morro, agora ele senta na B3. Ele disputa licitações e ele disfarça esse capital lavando esse dinheiro no mercado formal, onde você investe a sua graninha lá, enfim, na B3 ou coisas do tipo. Então, hoje o crime organizado, essa estrutura, ela tá contratando advogado de banca grande e tal, tá lavando dinheiro em alto nível. E aí eles se utilizam desses grupos armados no exterior para trazer arma para cá, levar a droga para fora, eles facilitam essa relação. A gente já falou muito a respeito disso aqui. E aí um grupo político que diz, olha, é isso aí, a gente apoia essa luta. Um grupo revolucionário nacional, um partido que tem uma legenda, uma pessoa, o cara diz, não, a gente tem que bater papo com essa galera. Espera lá, meu amigo. Não dá para bater papo com essa turma. Dá para você, enfim, conversar. O exemplo que a gente dá aqui o tempo todo, o Hamas conversa com Israel. Tem um telefone lá, um hotline, que um conversa com o outro e dialoga. Ó, vai ter cessar-fogo, vai ter isso. O Irã e Israel agora tá tendo um cessar-fogo. Foram 12 dias de guerra quente. Agora tá numa trégua. Eles têm diálogo, pontos entre eles, mas não é esse tipo de diálogo que a gente entendeu dessa conversa do Eduardo. Não, é um diálogo mais produtivo do ponto de vista pragmático e político, para passar projetos, fazer coisas. E o Eduardo falando, tentando amenizar a esquerdice do PDT, do Brizola. O Eduardo Bolsonaro, bom, explica muito, né? Eles são do Rio de Janeiro. Vai ver o que o Brizola fez do Rio de Janeiro. Vai ver o que ele fez do Rio de Janeiro. O legado do Brizola. Mas para o Bananinha não tem problema, o Brizola é um exemplo. Não, o Brizola, você tem que ver que não é tão de esquerda assim. Ele tentando dourar a pílula, né? Jogar o açúcar em cima.